Boa noite. Hoje é segunda-feira, vamos conversar um pouco sobre imigração com um convidado especial. Vou deixar aqui anotado o tema da live. Boa noite, boa noite. Hello, my friend. Vou anotar aqui o tema. Boa noite. Esperar um pouquinho para ver se o Antônio Caiado entra e assim a gente começa a nossa conversa. Tá me ouvindo bem? Esperando um pouquinho para a gente começar. Já vou chamar aqui o Antônio para a gente começar a nossa live, para que a gente possa começar. Esperando só conectar. Olha lá. Boa noite, Antônio. Boa noite. Boa noite. O Antônio está falando lá dos Estados Unidos. Primeiro, queria te agradecer pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão instigante. Está cheio de perguntas por aqui. Espero que a gente consiga trocar bastante informações, contar um pouco a história do Antônio, que é muito legal. Antônio, você me ouve bem? Tá me vendo Sim, bem? sim, está ouvindo. Então, tá bom. Então, Antônio, vou deixar você se apresentar um pouquinho, que eu acho que é sempre melhor, né? Quando a própria pessoa conta, né? Então, eu já adiantei, né? O Antônio é um imigrante brasileiro nos Estados Unidos. Ele saiu lá de Goiás, é isso mesmo, Antônio? sou goiano, nascido e criado no interior de Goiás. Vim para os Estados Unidos ainda quando tinha 21 anos de idade. Logo após eu terminar meu curso em Ciência da Computação no Brasil, eu migrei para os Estados Unidos. Estou aqui há 16 anos. Já quase o mesmo tempo da sua vida no Brasil, você já está por aí, né? Já está quase equiparando aí. Praticamente, acho que eu já tenho mais vivência aqui do que no Brasil. Já me aculturei mais nos Estados Unidos que no Brasil. Ah, que Tudo legal. isso, Então, vou até aproveitar e vou puxar o fio da meada para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Você sempre teve esse sonho de imigrar, de sair do Brasil? Eu Ou sempre, quando surgiu isso na sua então, vida? eu sempre quis imigrar. Eu sempre tive um sonho de ter uma vida melhor, de me migrar para algum lugar do mundo, não necessariamente nos Estados Unidos. Quando eu vim para os Estados Unidos, na verdade, eu vim para estudar inglês, porque eu queria me migrar para a Austrália. E comecei Olha um só. processo de imigração australiano baseado na minha formação no Brasil. Mas depois de 3 anos aqui nos Estados Unidos, eu decidi ficar aqui porque a vida de imigrante no início, a adaptação, que quando você imigra de um país para o outro, você praticamente renasce. Você vai ter que aprender outra cultura, comidas,
outra vida. Você praticamente nasce de novo. E depois que você aprende tudo, você mudar de novo é muito difícil. Hoje eu vejo que se eu mudar dos Estados Unidos para outro lugar, então pode ser mais fácil. Mas a adaptação inicial da primeira imigração, da primeira vez que você migra para um país, é muito difícil. Hoje eu digo, não, Eu brinco nunca. sempre que, com meu marido, com as pessoas que eu conheço, que eu falo que quando a gente muda do Brasil, parece que a gente começa outra vida, né? Verdade. E a que a gente deixou para trás fica tão distante. É muito, eu diria que viver como imigrante é uma vida muito difícil, mas ao mesmo tempo, porque você quer, imigrante quer tanto vencer, ele busca tanta oportunidade e ele faz tudo para vencer, que ele acaba tendo sucesso. Por isso que você vê países como os Estados Unidos, que é praticamente feito por imigrantes, desde a sua colonização, que muita coisa dá certo, porque as pessoas que migram para cá, eles fazem tudo, eles não importam com, por exemplo, com CLT, com leis trabalhistas, eles vêm para cá trabalhar, eles trabalham para ganhar dinheiro, eles não querem nem saber. Eles fazem tudo, eles se matam pelos objetivos deles. Então eles trabalham muito para conseguir alguma coisa. Então isso faz com que eles tenham oportunidade. Como o país é uma terra de oportunidades, eles ganham essas oportunidades e conseguem vencer até mais mesmo do que os próprios nativos dos Estados Unidos. Então, mas eu acho que até na própria história americana, né, Antônio? Se a gente para pensar que o país foi formado por imigrantes, né, por gente que veio para trabalhar, para lutar, é muito interessante, né? E como isso continuou, né? Agora, na verdade, os imigrantes de outros lugares, mas continuou, né? Essa é a Continua. verdade. Na verdade, só vai renovando os imigrantes. E eu moro numa região que todo mundo imagina que não tem imigrante, mas, na verdade, o norte do Texas tem 60% da sua população de imigrante. A cidade que eu moro é a cidade mais diversa do mundo. Quando você vê em diversidade de países, a cidade que eu moro é a cidade mais diversa que tem no mundo. Você vai aqui, tem gente de todos os lugares do mundo, praticamente. Você vai em partes da cidade, vai ter indiano, vai ter gente da Coreia do Sul, Coreia do Norte, vai ter brasileiro, tem gente praticamente do Nepal. Eu tenho amigos aqui de uns 70 países diferentes. A cidade que eu moro é praticamente uma cidade de imigrantes. E tem também os locais. Mas o norte do Texas, 60% da população é imigrante. E é uma região do país que está crescendo muito ainda. Ainda tem muita coisa para explorar, né? Ô, Antônio, então já que você está falando, né, sobre essa sua experiência, que você está aí no Texas agora, você, o seu sentimento depois de tantos anos aí nos Estados Unidos já é de como se americano fosse. Essa é a sua Eu sensação? diria sentimento por país, com patriotismo, eu acho que eu sou mais americano que brasileiro. Eu não, porque para mim a minha nação é a nação que me deu oportunidade, que me deu a oportunidade de crescer, de pensar diferente e de viver diferente. E o país que me deu o que eu não tive no Brasil foi os Estados Unidos. Então, essa parte de mim, eu acho que eu sou muito mais americano que brasileiro. Eu tenho uma pergunta que já me fizeram antes: se o Brasil e os Estados Unidos tivessem uma guerra, em qual dos lados que eu ia lutar? É óbvio que eu estava do lado que me adotou, praticamente os Estados Unidos me adotou. É a nação que me deu a oportunidade para crescer, que me deu a oportunidade Você para acredita que estudar, tinha essa para pergunta crescer. aqui, mas eu falei, não sei se eu faço ou não, mas você já está até É. respondendo. Olha só que interessante. E uma das coisas, quando a gente fala de imigrantes, as Forças Armadas americanas também tem muitos imigrantes. Muita gente fala, mas são patriotas, só pessoas americanas que vai para as Forças Armadas. Não. A grande maioria das Forças Armadas americanas é formada por imigrantes. Então, essa pergunta me mandaram também. Olha lá, já estamos respondendo tudo aqui. O Antônio, e posso me alistar no exército americano sem falar inglês? Então, tem programas. O Exército Americano, não só as Forças Armadas, tem até, na verdade, o Air Force tem um programa com o Brasil que eles fazem intercâmbio, que eles mandam o pessoal do Air Force para o Brasil aprender português e o Brasil manda alguém para cá para aprender inglês e para aprender eles praticamente a gente ensina, eu diria, troca experiências e ensinamentos de como a hierarquia funciona.
E dentro disso, também na Califórnia, tem uma escola de idiomas das Forças Armadas, do DoD, que a pessoa que entra sem falar inglês vai para lá. Mas isso depende da função. Se você vem como linguista, você vai para lá. Você vem para uma função que vai precisar da sua língua, você vai para lá. Quando você está falando isso aí, se alguém pode entrar, recentemente tinha um programa que ele não terminou, mas está paralisado, que chama Marvin, que você, falando português, poderia aplicar para entrar. Você não queria dizer que você ia entrar, mas você pode aplicar, candidatar para entrar no exército americano. E pessoas não americanas, não portadores de green card, naquele período, que foi entre 2008 e 2017, outubro de 2017, poderia aplicar. Um programa similar teve também na época do Bush, antes, até 2003. Então, quando depende da necessidade do exército ou do DoD, se eles têm necessidade de pessoas, e eles vão tentar recrutar pessoas do mundo inteiro. Pessoas, quando eu digo assim, que tenha a maioria dessas pessoas vão ter que ter uma qualificação. E que atenda aos requisitos, né, que eles Isso. colocam. Conta um pouquinho desses requisitos, porque eu sei que você, quando foi se alistar, você precisou, né, passar por todos eles. Idade, Sim. por exemplo. São vários critérios diferentes. Por exemplo, quando eu digo programa de quando eles pegam pessoas internacionais, a maioria das pessoas que estão tentam recrutar internacionalmente vai ser alguém ligado à saúde, ou médico, ou enfermeiro, ou dentista, alguém ligado à saúde, ou algum linguista. Se o Departamento de Defesa precisa de alguém que fala português, que no último eles estava aberto para quem falava português, eles vão recrutar pessoas que têm habilidade daquela língua. Quando você chega aqui para se alistar, você tem que ter no mínimo o comprovante que você tem a high school, que seria o seu segundo grau do Brasil. Esse é o mínimo. Ensino médio, nossa, Isso, o que é ensino médio do Brasil. Quando você começa a se alistar, você vai fazer um exame que se chama de SVAP, que é um exame de avaliação para identificar praticamente qual área você tem mais habilidade. Porque dentro das Forças Armadas, a gente tem mais de 140 profissões diferentes. Então, você faz um exame, que não é um exame de desclassificação, claro que tem uma nota mínima, que é 31, que é quase nada de 100. Então, você tem uma nota, você vai tirar uma nota e essa nota eles vão ver o seu perfil, praticamente identificando o seu perfil para qual profissão você seria indicado no seu status inicial, da sua entrada no exército. Isso se já não tiver uma profissão, você já não está entrando como um linguista, ou você já não está entrando como médico ou como um dentista. Sabe, Antônio, eu fiz meu último ano de high school aí, como intercâmbio, né? Em Ohio, na verdade. E depois que eu voltei, eu recebia periodicamente, né? Para me alistar nas Forças Armadas. Ficou aqui um bom tempo eu recebendo, buscando, né? Para que eu me alistasse. Era sempre muito engraçado quando chegava em casa as cartinhas, porque eu tinha um endereço do Brasil e mandavam, né? E daquela época, eu sei algumas pessoas que acabaram indo, né? Uma foi para a Marinha e acabou fazendo faculdade depois, se formou, mas eu voltei para o Brasil, né? O, o grande, eu diria que são dois fatores que levam muita gente imigrante para as Forças Armadas. Um é para obter cidadania pelas Forças Armadas, que você não vai pagar taxa nenhuma, além de não pagar nada, você vai poder candidatar para ser cidadão em tempo menor do que uma pessoa normal. Se o país tiver uma guerra declarada, você só precisa ter um dia alistado, trabalhando no Você pode exército. já ir para a guerra com apenas um dia de alistamento? Você não precisa nem ir para a guerra. Por exemplo, nem na guerra eu fui, eu só tive green card por 9 meses. Eu peguei meu green card, em menos de 2 semanas já tinha me alistado, assinado meu contrato, já fui fazer meus treinamentos. Eu peguei meu green card em final de janeiro, peguei minha cidadania em outubro, na primeira semana de outubro. Então, mas deixa eu te perguntar. Então, outro requisito é ter pelo menos o green card. Isso. Para você Ah, fazer o SVAP, você não precisa ter green card. Quando você começa o processo imigratório, quando você pega o seu Social Security, que é o seu CPF, você já pode fazer o SVAP, que é o exame que vai praticamente traçar seu perfil. Depois que você fazer, aí você pode esperar 1 ou 2 meses, ou 3 meses, ou um ano, para o seu green card sair, aí você faz o contrato. Para assinar o contrato, você tem que ter green card. certo. Hoje. E aí Mas isso muda. depois eles dão andamento na própria documentação para que você
se naturalize. Tudo quando disse no início, vai ser oferta e procura. Quando eu entrei, que era que a gente chamava de High Deployment Site, quando os Estados Unidos estavam mandando muita gente para fora, que tinha 2 guerras em andamento, uma no Afeganistão e uma no Iraque. Eu fiz meu ASVAB e o próprio DoD, o próprio Departamento de Defesa, mandou um ofício para o Departamento de Homeland Security para adiantar meu processo de Green Card, porque eu só estava esperando o processo de Green Card para poder assinar meu contrato de alistamento. Então, os departamentos se conversam e depois que você começa, eles vão fazer tudo que eles podem para poder facilitar a outra parte. Isso aconteceu comigo. A parte de cidadania, por um tempo, quando eu tinha ainda as guerras declaradas, era você virava cidadão quando você terminava o seu basic training, que é seu treino básico de soldado das 10 primeiras semanas. No dia da sua formação, você recebia sua cidadania no mesmo dia. Mas como não tem mais guerra declarada, no momento só tem 2 países que você tem que servir menos de um ano para você virar cidadão americano. Que você vai ter que servir em uma região do mundo, os Estados Unidos, que está declarado como que eles chamam de hostile, que são regiões perigosas. Que na verdade para mim não são as mais perigosas, que é Jordânia e Arábia Saudita. Se você está no exército, nas forças armadas, e for esses 2 países servir lá por um dia, você já já tem o primeiro requisito de ser cidadão americano. Você não precisa esperar 3 anos ou 5 anos. Eu tive recentemente na Jordânia e tem várias pessoas que eu conheci que vai para a Jordânia só por uma semana, só para ter o documento e volta, só para poder aplicar, porque é um grande... Você não tem que esperar 3 anos. Entendi. Você foi lá por um dia, acabou. Você já pode se aplicar para ser cidadão. Então, você chegou aí nos Estados Unidos com 21 anos, aí você ainda trabalhou uma época, e quando que você se alistou? Quanto tempo demorou? 3 anos, quase 3 anos. Então, vida de imigrante, como você também já foi imigrante, não começa do alto. Vida de imigrante começa do baixo. Quando eu comecei nos Estados Unidos, saí do Brasil, terminei meu curso em ciência da computação, vim para os Estados Unidos. Cheguei aqui, o primeiro emprego que eu tive foi em um McDonald's, trabalhando 2 dias por semana, ganhando $7 por hora. Bem um American Dream, né? Começar no McDonald's para sentir Nesse, como que é. nesse mesmo ano, quando eu comecei, daí eu comecei a entregar jornal, entreguei pizza, trabalhei em restaurante por 2 anos como cozinheiro. Então, não é fácil. Depois, antes de entrar no exército, eu fui caminhoneiro. Quando eu tirei minha licença de dirigir carreta nos Estados Unidos, e trabalhei como caminhoneiro quase 2 anos. O primeiro ano, praticamente, eu fazia tudo o que tinha, que era possível. E naquele tempo, em 2005, foi quando a crise começou no país. Então, quando começou a crise em 2006, quando começou mais afetado em 2007. Em 2008, eu já estava dirigindo caminhão. Em 2008, eu já tinha tirado carteira e já viajei o país. E foi uma das coisas que eu tive a oportunidade de passar por quase todos os estados americanos trabalhando e conhecendo. Então, você Mas não é conheceu tudo. tudo. Interessante, né? É uma das coisas que até hoje eu mantenho, que até hoje eu ainda tenho minha carteira comercial, porque é algo que para mim, foi a primeira grande conquista minha nos Estados Unidos. Porque todo mundo falava que eu era louco, que conheço várias gente que tentou e não conseguia, e eu cheguei aqui, eu não falava quase inglês direito, e vocês sabem, talvez saibam, não sei, quando você faz carteira comercial nos Estados Unidos, você praticamente tem que fazer, mínimo, são 3 provas. A primeira parte escrita. E depois você faz uma prova de volante. Essa minha última mudança agora, que eu estava na Califórnia, eu tive que refazer as provas. Eu reprovei uma vez na prática, foi super difícil, eu já estava ficando agoniada. Falei, como que eu vou fazer? Eu preciso desse documento. E a minha carteira era a carteira básica, direção normal. Estava vencendo o meu prazo de ficar com a carteira brasileira e eu não conseguia terminar o processo. Quando eu tirei minha carteira de motorista comercial, foi meu primeiro grande desafio vencido nos Estados Unidos. Eu diria, foi o primeiro desafio que foi enorme. Mas o que eu acho que fez a maioria do meu sucesso nos Estados Unidos, porque eu sempre tive planos e goals. Eu sempre diria, em 90 dias eu quero fazer isso. E eu lutava para chegar àquele lugar. E mais 6 meses eu quero fazer isso. Você já queria ir para o exército? Já era um objetivo, um goal seu? Não. Quando eu vim para os Estados Unidos, o meu objetivo não era entrar no exército.
Eu entrei no Exército quando eu tinha a oportunidade de entrar, que na verdade eu conheci um brasileiro, que até hoje está no Exército, é amigo meu ainda, que daí despertou. Eu vi ele em um jornal brasileiro, e aí despertou e eu fui procurar ele, e ele que foi quem me incentivou a Ah, entrar. E que, que recentemente eu estive na casa dele em Massachusetts, a gente ainda brinca ainda, porque hoje ele se acomodou muito com quase muitos brasileiros e eu continuei indo para frente. Uma coisa que eu fiz, eu faço na minha vida, eu não gosto de ficar no mesmo lugar há muito tempo, sou super desinquieto. Então, por traçar essas metas e falar, ó, 2 anos eu vou fazer isso e 3 anos eu vou fazer isso. Eu sempre mudei dentro do exército. Eu nunca fiquei mais de 3 anos no mesmo lugar. Tem 12 anos de Forças Armadas. Eu fico 3 anos praticamente em cada lugar e eu me mudo para outro, eu busco novos desafios, eu vou para outros lugares. Porque isso me abriu portas e foi aí que eu encontrei mais oportunidades e sou um dos únicos brasileiros que conseguiu chegar à patente militar que eu tenho hoje dentro do Exército. Mas foi muito desafio, foi muito sofrimento, mas eu sempre procurei buscar novas coisas. Eu nunca tive medo de desafio. Eu estava em um quanto... lugar, quando eu fui para Afeganistão a primeira vez, eu Ah, ainda então, quase não eu falava queria que você inglês. contasse um pouquinho, eu queria que você contasse Até pra gente a. um Se você pouquinho ver das a. guerras, né? Que essa é a nossa curiosidade maior, como que foi chegar, né, um brasileiro lá no Afeganistão, um brasileiro no Iraque, lutando pelos Estados Unidos. Você já falou, você se sentia americano. Sim. Mas e na corporação? Você era visto como brasileiro ou não? Você já era Eu visto penso como como... brasileiro. Quando eu fui para o Afeganistão a primeira vez, a gente tinha 5 brasileiros. A gente era 1.000 pessoas e tinha 5 brasileiros Olha só. no grupo. Tinha 5. A gente não era do mesmo grupo, mas entre os 1.000 tinha 5 brasileiros. Eu nunca me senti como não, como eu dizia assim, eu nunca me sentia diferente dos americanos dentro do exército. Mesmo que tenha dificuldade, tiver qualquer barreira com a língua, desde o início eu nunca me senti diferente. E eu nunca me senti abaixo deles. Entendi. Eu, e no início, você não vai ver muito isso. Depois que você chega em hierarquia, porque como em todo país vai ser igual, quando você vai chegar no topo, vai ter mais politicagem, vai ter mais ciúme e vai gerar mais conflitos. Claro que tem pessoas hoje que vai olhar em mim e não vai ficar confortável de ver um imigrante que está competindo com ele ou que ganhou dele ou que está em outro nível. Então gera mais ciúme. Mas mesmo assim, eu tive sorte também que os grupos que eu trabalho hoje, que eu trabalhei antes, eu nunca tive esse problema. Mas eu sei de pessoas que já têm problemas assim. Mas eu acho que tudo nos Estados Unidos depende do que você mostra. Se você mostrou que você é capaz, se você mostrou que é melhor do que alguém e que passou confiança para alguém, você é o cara. Eles vão te escolher. Olha só, super interessante. Tem uns comentários aqui, viu, Antônio? Sim. É, Heverson Almeida, que eu acho que era de quem você estava falando, é isso? Porque Ah, ele tá, né, te dando um hum. oi, comentando. E aí, quem tá falando, Lu Barleta, que fala: quando fui para o Iraque como civil, só conheci dois brasileiros. Olha só. Sim. Então, eu conheci um brasileiro quando eu estava fazendo meu exército, quando eu estava entrando nas Forças Armadas, que foi na invasão do Iraque, e ele é de Minas Gerais. E ele ficou, o grupo dele, ele trabalhava com tanque de guerra. E o grupo dele, que estava no tanque, estava no time dele, eles ficaram perdidos por umas semanas no deserto no Iraque e Nossa, sobreviveram tomando soro, um aplicando no outro. nossa. Então, foi o primeiro brasileiro que eu conheci que foi na guerra do Iraque. Mas, Ah, eu estava recentemente no Kuwait e quando eu cheguei no Kuwait eu não tinha nenhum brasileiro que eu conheci. Depois que já estava lá, eu passei por 2 brasileiros que passou por lá. Um deles era médico dentro da Força Armada Americana. Ele trabalhava como médico no hospital. E eu não sei de que estado que ele era, mas ele é médico do exército americano. E tinha um outro que passou por lá e de lá ele foi para a Síria. olha Então, só que interessante, né? Muitos tem brasileiros pelo brasileiros. mundo. Eu faço. Nos últimos 13 meses, de setembro até agora, do ano passado,
eu passei em 13 países diferentes, com missão pequena, grande, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, ou 3 meses. E praticamente em todos esses lugares, eu sei que se você procurar, você vai encontrar o brasileiro que já esteve lá, o que passou por lá, o que está indo para lá. Tem muitos brasileiros nas Forças Armadas hoje. Tem muitos imigrantes nas Forças Armadas. Mas muitos entram e saem. A maioria vai entrar e sair. São poucos que persistem, que fica por muito tempo na carreira. Ah, interessante. Eu vou só relembrar que a gente estava conversando aqui antes, né? Nós, sobre. Ah, ó, continua comentando, né? Que eu fiquei 7 anos em Anaconda, éramos 4 brasileiros atuando como civis. O Antônio estava me contando que ele está na reserva agora, não é isso, Antônio? Mas que Isso. é diferente do Brasil. Explica um pouquinho como é, o que você está fazendo agora. Então, nos Estados Unidos a gente tem reserva, mas a gente tem reserva ativa e reserva que é inativa. Praticamente, quando você assina um contrato para entrar na Força Armada Americana, esse contrato vai durar 8 anos. Só que esse contrato é dividido. Pode ser 2 anos por 6, que seria 2 anos ativo e 6 anos inativo. Você pode ser chamado durante esses 6 anos, vai ser aqui inativo. Ou você tem 3 por 3, ou você tem 6 por 2. Seria 6 anos ativo e 2 anos inativo. Então, quando você está nessa reserva ativa, você ainda treina. Os Estados Unidos e outros países do mundo têm reserva que é ativa, que treina todo mês. Que uma vez por ano faz exercício militar junto. Porque a maioria das pessoas que você vê do exército americano que está fora do país, que você vê na guerra, são reserva ativa. Que são ativados para ir lá. Então, quando o governo precisa da gente, ele vai chamar. Ele te chama, tá? Ele chama. Eu fiquei quase 10 anos sem ser chamado e, ultimamente, tive a oportunidade de 2 vezes como voluntário, não fui. Ele chegou minha vez, que não teve como mais falar não, e eles me chamaram, eles praticamente se delegam para você ir, você tem que ir. Então, aí você passa da reserva ativa, passa para ser ativo o tempo todo. E E você aí vai... você entra como numa licença, porque você está estudando, você tem o outro trabalho, Então, suspende. aí tem uma lei federal americana que protege todos os militares de reserva. A gente vai para fora, é como se você estivesse aqui, nada muda. Quando você voltou, seu emprego está garantido, seus aumentos de salário continua da mesma forma, é como se você estivesse trabalhando. Porque você sai para fora para servir o país, é como se tirasse você e levasse, mas você ainda está aqui. Suas promoções continuam valendo. Então, eu vou para fora, mas o meu trabalho aqui, que também é no governo, continua como se eu estivesse aqui. E, na verdade, muitas empresas, e no meu caso no governo federal, eles comparam seu salário. Se você ganhar menos no Exército, no meu caso eu ganho menos no Exército se eu estivesse trabalhando, o governo federal aqui compara o salário e me paga a diferença. Todos os Ah, meses vão pagar a diferença para fazer como que eu estivesse normal na minha casa, trabalhando. Então eu fui para fora trabalhar, mas eu não deixei de ganhar e continuo ganhando como se eu estivesse em casa. E na verdade, quando você vai para fora, você não paga imposto. Todo militar, quando está servindo fora do país, não paga imposto de renda. Então, na verdade, você passa a ganhar mais então, do que com você certeza. está. É. Você libera o salário. Que interessante, Antônio. E qual foi a sua primeira missão? Para onde foi? Primeira foi para o Afeganistão em 2010. Nossa, você já foi direto para Cabu? Fui direto para lá. A foto que você colocou na live, eu estava no aeroporto de Cabul e eu era bem novo. Você vê na foto, estava magrinho ainda. Bem seco. Eu cheguei em Cabul, então a gente foi convocado em julho, final de julho, e a gente desembarcou em Cabul em outubro de 2010. Cabul é uma das cidades que eu já fui fora, que eu conheço quase tudo, porque eu fiquei em Cabul quase 13 meses e andando por toda a cidade, fazendo patrulha, caminhando, patrulha de carro, indo na casa dos local, das pessoas local lá para poder conversar com elas, saber das necessidades, porque quando a minha missão no Afeganistão foi a primeira missão de reconstrução do Afeganistão em 2010. Foi quando a gente começou a reconstruir, quando os Estados Unidos começou com a ideia de reconstruir o país. Uhum. Entre 2010 e 2013, praticamente foi quando os Estados Unidos realmente tirou todo o Talibã Investiu. e entregou para o novo governo. E Uhum. começou a reconstrução, que a gente foi para lá
a gente fez escola, levou energia elétrica para a escola, construiu ponte, estradas, rede de esgoto. Então, o que a gente fazia em Cabo praticamente era isso. Você ia conversar com uma pessoa mais velha, porque lá que manda praticamente a por idade, eles têm muito respeito para as pessoas mais velhas. Então, a pessoa mais velha daquela vila, que é normalmente a pessoa que toma conta do mosque, da igreja deles, ele vai juntar com os outros mais velhos e ele vai te dizer o que eles mais precisam. E é isso que os Estados Unidos fazia. A gente levava e dava recursos para eles fazer isso. A gente tinha uma meta. No tempo, cada vila que a gente ia visitar, a gente investia praticamente US$ 250 mil naquele E tempo. esse investimento, vocês comprovavam como estava sendo feito, você prestava contas. É, então, isso que é o grande coisa. A gente não tem nunca teve um grande controle, porque o controle é que a gente voltava lá e via que estava pronto. Uhum. O controle, quando eles decidem o que vai fazer, os Estados Unidos vai contratar uma empresa para fazer. E a empresa vai ser local para poder gerar emprego, mesmo que a ideia é essa, gerar renda para os locais, para a cidade, para eles poderem sobreviver. Então, essa é uma das grandes fúrias do Afeganistão hoje em dia, porque eles aprenderam a viver com a guerra. A guerra para o Afeganistão foi um modo de vida. Foi uma coisa que gerou emprego na reconstrução e até hoje tem muitos afegãos que trabalham com essas obras. Então, quando a OTAN saiu, você não pode falar só dos Estados Unidos, quando a OTAN saiu, tudo isso foi embora. Então, essa renda que eles tinham, essas pessoas que trabalhavam em todas as obras de reconstrução do país, não tem mais. Né, então, e se parar para pensar que todos os que estavam apoiando, né, os Estados Unidos, a OTAN, nessas obras, agora estão à mercê do Talibã, né? Essa é a verdade, agora não tem mais emprego. Mas eu diria para você que os afegãos são muito acomodados. Eu diria para você que eu vou em países como o Kuwait, que os Estados Unidos chegou lá em 1990, você vai no Panamá e pertinho do Brasil, que os Estados Unidos foi lá e ajudou eles, libertar eles. Você vê que esses países abraçaram a causa e construíram um patriotismo. Você vai no Kuwait hoje, praticamente está em Miami, Kuwait City. Porque eles pegou a oportunidade, não só porque eles são ricos em óleo, mas eles também pegou a oportunidade, que o Iraque também é rico em óleo. Mas eles pegaram a oportunidade e eles se levantaram. Você vai no Panamá, é um dos países melhores da América Central. Que Não tem país? muito tempo. Então, não tem. Muita gente fala, qual país que os Estados Unidos interviu que se deu bem? Tem vários. Você vai na Bósnia, em Kosovo, que também é recente, não é muito antigo, que os Estados Unidos interviu e ajudou, eles se organizaram e criaram a nação. No Afeganistão, você não vê isso. Os afegãos, eles talvez por medo e por ter passado por tantas guerras, eles não se unem. São tantas tribos que eles não conseguem ter uma unidade, eles não conseguem ser uma nação, eles não conseguem ter um patriotismo. Eles querem, eu diria para você, a gente ia lá, fazia esgoto, rede de esgoto, eles mesmos entupiam a rede de esgoto com lixo e depois de 6 meses vinha pedir dinheiro para desentupir a rede de esgoto que eles desentupiam. Então eles não têm, eles começaram a querer só ganhar, eu queria dizer isso, só ganhar e eles não quis se fazer eles mesmos. Eles têm a oportunidade de ser eles mesmos por 20 anos e foi muito dinheiro investido neles. Então, Entendi. eu não posso culpar só o OTAN ou só os Estados Unidos porque o Afeganistão não está melhor, que não está melhor pela própria população, porque quem constrói o país é o povo. Quem constrói o Brasil é os brasileiros. Ah, com certeza, né, Antônio? Ô, Antônio, e aí essa foi sua primeira missão, longa lá no Afeganistão. Depois que você foi para o Iraque? Sim. Então, eu recentemente eu tive, para estar dizendo para você, eu tive no Kuwait. Na verdade, a gente estava depois que terminaram a guerra do Afeganistão, eles criaram uma operação que se chama Spartan Shield, que praticamente suporta todos os países e todas as tropas americanas que estão na região, que é do Egito até do Líbano, toda a península. Então eu tive por lá recentemente, tive no Kuwait, na Jordânia. Os Estados Unidos está crescendo muito a Jordânia, porque já tem muito apoio. Na verdade, os Estados Unidos está saindo quase tudo da Turquia, porque a Turquia se aproximou muito da Rússia. Se vocês verem nos noticiários, a Turquia hoje em dia já está muito mais próxima da Rússia que dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, anda saindo da Turquia
e a Jordânia está ganhando a maioria, eu diria, a maioria da tropa americana hoje. No futuro, não hoje, mas no futuro, eu imagino que vai estar na Jordânia. Estão construindo bases militares enormes na Jordânia hoje em dia. E mesmo que é um ponto estratégico também. As missões que eu fiz depois do Afeganistão, a Afeganistão é uma missão mais de guerra, que depois acabou, a gente não tem mais guerra declarada. Quando o Obama veio, não tem, muita gente imagina que os Estados Unidos têm guerra, a gente não tem guerra declarada. Tem missões e tem áreas de risco, mas não tem guerra. A gente vai no Iraque, quando eu estava lá, porque o Iraque faz parte, Iraque ainda é um país que está muito dividido. E por ter muita divisão religiosa e de milícias que são influenciadas por países vizinhos, é muito difícil. Porque, a verdade, eles querem desestabilizar. E quando você vê a história da invasão do Iraque, os Estados Unidos ganhou controle do Iraque com a ajuda dos curdos. Que, na verdade, imaginava e sonhava que os Estados Unidos iam apoiar eles para dividir o Iraque e fazer dois países, né? Porque o norte do Iraque imaginaria e quer, eles praticamente é um país, só porque eles não vivem, eles têm riquezas e têm governo como se fosse um país. Eles são fortes, porque os Estados Unidos só ganhou o controle do Iraque rápido, que teve total suporte deles. Isso é a verdade. Se for estudar toda a história, você vê como é que eles escrevem a história, como as forças especiais entrou no Iraque, foi com toda a ajuda dos curdos, que hoje continua parte do Iraque. Mas hoje você tem, eu vou no Iraque, como a gente teve no Iraque agora recente, você vê, a gente tem uma base aérea no Iraque e recebe ataques praticamente toda semana. Nossa. Esses mísseis que vocês veem, e vem tudo financiado pelo Irã. Mas a forma que os Estados Unidos hoje tem de estratégia de guerra não é o jeito antigo. Quem ganha guerra hoje, não ganha guerra, quem controla países, quem controla essas coisas, quem controla o espaço. É uma coisa que quase ninguém nem imagina, mas hoje o espaço é o que mais vale, porque hoje você não vale a pena você colocar tropa no chão, em solo, se você é capaz de mandar um drone em um lugar que não vai morrer ninguém. Porque o custo de uma vida, moralmente, para o país é muito maior do que se você perder um drone. Então, hoje em dia, quem controla o espaço em todos os sentidos é quem tem visão do mundo inteiro. E aí, nessa área que os Estados Unidos estão investindo e mudando. Controle de espaço aéreo, defesa do espaço aéreo e muito investimento. Muito mais Eu diria para inteligência você que os do Estados Unidos... que estratégia, né? Agora é outra forma. Os Estados Unidos, não só dentro do Space Force, mas dentro de todas as forças armadas do país, tem tecnologia que você praticamente vê em satélite tudo que todos os inimigos americanos fazem, ou as pessoas, os países que não gostam dos Estados Unidos. Você consegue ver você consegue monitorar tudo. Nossa, olha que interessante. Tem uma pergunta aqui, ó, do Vinícius. Ele está perguntando se US Army Reserve é bom. Então, tem duas coisas que eu vou te dizer. Quando você vem para os Estados Unidos, tem duas reservativas. Você vai para o Army Reserve, que ele está dizendo aí, ou você vai para o National Guard. Se você for para o Army Reserve, você vai ter benefício só do governo federal. Porque você vai estar diretamente ligado com o governo federal. Se você for para o National Guard, você vai estar ligado primeiro com o Estado. Seu primeiro chefe seria o governador do Estado. E aí você vai receber os benefícios do Estado e do governo federal. Porque todos os do Estado têm direito aos benefícios federais, mas os do federal não têm direito aos benefícios do Estado. Então, se você pensa em ser reserva, eu diria, vai para o National Guard, que você vai ter mais benefício. Quando eu digo benefício, é benefício de educação, que você vai ter sua faculdade paga, o seu filho vai ter faculdade paga pelo Estado, e você também vai poder usar os direitos da parte federal. Então, você vai ter mais dinheiro como benefício indo para o National Guard, para o nível de Estado, do que você indo para o governo federal direto. E outra coisa, quando você vai no Estado, normalmente sua unidade vai estar naquele Estado. Quando você vai para o Army Reserve, pode ser que você mora no Texas e a sua unidade está lá na Califórnia. Todo mês você vai ter que voar para lá. Ah, olha só que interessante. O governo já paga para você voar, mas mesmo assim, você tem que imaginar se vale a pena.
O Antônio, teve uma outra pergunta também que me mandaram. É se você teve, você contou desse brasileiro que estava no exército americano, mas você tinha alguma inspiração? Você teve alguém ou alguma pessoa famosa que por isso você quis se alistar? Não famoso. Então, quando era criança ainda, eu morando em Santa Clarlândia, no interior de Goiás, meu pai, desde os meus 3 anos de idade, ele ia em um bar de um senhor que tinha ido na Segunda Guerra Mundial. E esse senhor, que era dono desse bar, ele contava as histórias da guerra. Então, aquilo foi criando ideia na minha cabeça. Desde pequeno, eu falava que queria ir numa guerra. Mesmo não entendendo o que era uma guerra, eu falava que queria ir. E eu sempre tive essa vocação de querer ir na guerra. Não que aquilo era a minha meta de vida, mas eu sempre queria. Quando eu estava no Brasil, eu fiz prova para entrar no Colégio Naval 2 vezes. Ah, Nunca olha fui. só, então você também Eu quis ir tentei para. no Brasil, só que eu nunca passei, porque no Brasil é muito difícil, as vagas são muito limitadas, infelizmente. Aqui nos Estados Unidos, quem quer servir e não tem sujeira no nome, serve. Aqui nos Estados Unidos, se você quiser ser militar, se você não tem o nome sujo, quando dizer assim, se você passa na investigação, você vai servir. Todos os americanos que querem servir, eles servem. Que é 1% da população, mas esse 1% quer servir, vai lá, alista e serve. E, na verdade, a maioria dos americanos é tradicional. O avô foi militar, o pai foi militar, É agora o uma filho vai ser estrutura, militar. né? É uma cultura. Quando a primeira vez que você estava num local público que falaram assim, né? Levantem-se todos para uma salva de palmas. Você se sentiu emocionado, Eu, agradecido? a gente, é algo que, assim, nos Estados Unidos, a gente é visto como alguém que destaca na sociedade. É alguém que faz alguma coisa para aquela sociedade. Que os militares americanos têm muitos benefícios, muito reconhecimento. Você, não só em um evento, que precisam falar para os militares se levantar, mas a gente, em vários eventos, você não paga para entrar. É de graça. Uhum. Ou você vai ter desconto para você e Você sua tem família, uma valorização pelo pelo que você trabalho faz. prestado, né? Pro Eu, país. última vez, ano passado, eu fui com minha esposa na Disney. A gente foi em um parque, você não pagou nada, só que eu tenho que estar presente, mas ela vai comigo, a gente pega os ingressos e não paga. A gente planeja de esse final de semana ainda no Texas Fair, que é como se fosse a feira agropecuária do Texas. A gente vai para lá, a gente pega os ingressos, tem desconto, paga menos que os outros. E tudo o que você falou, não só das organizações. Você pode estar em uma fila de uma cafeteria em uniforme, a pessoa vai lá e vai pagar seu café. Fala, não, eu vou pagar para você. Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava voltando. Na verdade, eu estava vindo do Afeganistão para ir para o Brasil com 10 dias de férias que me deram. E eu parei em Atlanta. E tinha um layover, tinha que esperar quase um dia todo. Meu voo saía à noite para o Brasil. E eu fui comer em um restaurante em Atlanta e veio um casal de senhor e falou para o garçom que ia pagar minha conta. Quando eu fui pagar minha conta, o garçom falou, não, já pagaram sua conta. Quer dizer, né? Esse é só um dos casos, mas eu já tive minha conta paga por americanos várias vezes, em vários restaurantes. Eu, às vezes, Esse até... reconhecimento, eu lembro disso bem, assim, dos meus filhos voltarem da escola, né, explicando os feriados, aquele momento, né, que tinha para prestar. Então, tinha um dia antes acho que antes do Memorial Day, que eles chamavam todos os familiares que tinham prestado algum serviço militar para ir até a escola, para que as crianças vissem essas pessoas e conhecessem, né? Essa valorização é sempre muito grande, né, nos Estados Unidos. Antônio, tem um conterrâneo seu aqui, Tem. que é de Sancerlândia, é isso? Uberlândia. O Carlos ele pergunta, eu não conheço a pessoa que ele pergunta Não quem é. Eu conhece? já Ele ouvi falar, mas eu perguntou. não conheço ele pessoalmente. Ah, Ah, a unidade que ele está em Kentucky, que é em Fort Campbell, que está lá no meio do país. Então, eu não conheço. Eu conheço muitos militares, mas não conheço todos. E alguns me conhecem, outros conhecem missão. Quando eu estava no Afeganistão, eu conheci um que talvez seja o brasileiro que chegou em maior ranking do exército americano. Mas ele era muito fechado, então eu conversei com ele poucas vezes, mas eu conheci ele no Afeganistão. E depois nunca mais vi também. Conheci lá, ficamos lá juntos uns 3, 4 semanas, depois não vi ele mais. uhum. Mas aqui,
no Texas, onde eu estou agora, não tem mais. Tem uma brasileira, que o marido também é militar, que ela já foi soldada minha, mas ela está em outra unidade, em outro lugar. Mas é só eu e ela que eu lembro agora. Não tem mais ninguém no Texas que eu conheço na E a região. gente é Mas tem engraçado, né? brasileiros por todo lado. Porque brasileiro a gente sempre pergunta, mas não tem mais nenhum brasileiro. A gente sempre. Tem, em Massachusetts tem mais militares brasileiros, porque tem mais brasileiros em Massachusetts. A comunidade é maior. E ó, no início, muitos brasileiros aproveitou da oportunidade para poder pegar cidadania mais rápido. E tem alguns estudantes que, quando teve o DACA, quando abriu o DACA, no início daquele programa que eu te falei, até 2017, outubro de 2017, eles com o DACA, os que foram inteligentes, aplicou e entrou no militar, e ficou lá 2 anos, e conseguiu documentos. Eu tenho um amigo que tentou entrar depois de outubro, que não conseguiu. E até hoje está Então, no DACA. mas deixa eu te perguntar. Então tá bom, você se alistou, você serviu, está prestando serviço. Para você ir para a reserva definitiva, se você não pode desertar, mas o que que você pode, como você pode sair? Quais são os... Depois que seu contrato vence. Então, como eu te disse, você pode fazer. A maioria dos contratos vai ser 3, a maioria vai ser 6 por 2. Eu diria faz 6 por 2, porque você vai ter os benefícios todos. Quando você faz 6 anos. São 8 anos de contrato, mas você fica na reserva ativa por 6 anos. Mas tem contratos de 2 anos. Se você quiser ficar só 2 anos de prazo, mas 2 anos não vale nem a pena, porque você vai gastar quase 2 anos para poder se formar. Você tem a parte de formação. Quando você faz o contrato de 3 por 5, você pode contar que 1 ano e meio vai ser de formação. Então você não vai ter nem gosto de ser militar. Só se o seu interesse é só realmente ir lá, pegar o papel e ir embora. E isso E se então faz você contrato cumpriu pequeno. o contrato, esse tempo conta para uma aposentadoria. Então, aposentadoria é outra história. Então, a gente tem. Se você faz 20 anos de active duty, 20 anos ativo, você sai dos 20 anos recebendo. Todos os anos que passa dos 20 anos, você vai receber mais. Mas quando completa 20 anos de serviço, você aposenta. Quando você está na reserva ativa, como eu, com 20 anos, eu me aposento. Mas eu tenho que esperar até 62 anos de idade para começar a receber. Mas a cada ano que eu saio fora, deduz dos 62 anos. Hoje em dia, eu vou começar a receber com 59 anos de idade, pelo tempo que eu já fiquei fora. 59. Então, então E vai agora você deduzindo. está com quantos anos, Antônio? 38. 38. É, 46 é quando eu completo meus 20 anos. 45. a Mas eu tenho amigos de aposentadoria em 39 todo anos. lugar está sendo mais restrita, não tem jeito, né? E nos Estados Unidos, então, nem se fala que É. aposentar aí é muito difícil. Mas o que é mais interessante e o que mais vale a pena não é nem a aposentadoria. Quando você tem os 20 anos de serviço, você ganha seguro de saúde pela sua vida, para você e para E sua já é esposa. uma grande coisa E aí. já Sim. custa muito dinheiro. Então você vai ter seguro de saúde, que inclui farmácia, visão, dentária. Completou os 20 anos, você sai com seguro de saúde. Esse é um dos... Ser militar nos Estados Unidos, o salário não é grande. Os Mas os benefícios são benefícios grandes. compensam. Os seus benefícios é muito mais que o seu salário. Porque você vai ter benefício para pagar aluguel, para poder comprar comida. Então, tem vários benefícios. São vários benefícios que vai juntar com o seu salário. E tudo que é benefício não tem imposto. A parte que você ganha com benefício não tem imposto. Não é taxado imposto de renda. Você só paga imposto de renda em cima do seu salário base. Ah, olha só que interessante. É algo que Agora tem uma pergunta de novo. Ele já até respondeu que ele é da reserva, mas que é diferente do que é aqui no Brasil, né? Ele pode ser chamado a qualquer momento, não é isso, Antônio? isso. E Então, eu, no Exército, eu comecei como imigrante, quando eu me Estados Unidos, eu comecei do nada. Eu sou um dos brasileiros do Exército e um dos militares hoje que tive a oportunidade de servir em todas as hierarquias do militar. Eu já tive em pelotão, em companhia, em batalhão, em brigada e hoje em dia eu estou em uma divisão, que praticamente, da forma que é organizada a hierarquia, começa de pelotão, companhia, batalhão, brigada, divisão e depois vai para o corpo, que se chama, que é o último. Então eu pude servir em todos os níveis da hierarquia. Hoje eu estou em divisão que a gente praticamente controla quase 5.000 pessoas que é militar.
com a gente, não com a gente, embaixo da gente. Então, tem 2 brigadas que estão embaixo da nossa divisão, e dentro dessas brigadas vai ter vários batalhões de áreas diferentes. Então, Já que você está falando em quantidade, qual é o montante do exército americano? Você sabe falar em números? Eu não eu tinha. diria, Isso porque cada cortou, antes eu sabia os números exatos, mas hoje em dia eu diria para você que em torno de entre 800 a 1 milhão, 800 mil a 1 milhão de militar. Nossa, é muita coisa. É muito grande. O estado do Texas tem quase 30 mil militares só do estado, sem contar os federal, os militares ativos federal. No estado do Texas tem mais militares do país. E aqui também tem a maior base militar do mundo. É, além de ser a grande base militar, né, que a gente sempre vê tudo, também é um estado enorme, né? Então, É. Recentemente você viu a crise humanitária que está tendo agora, praticamente humanitária da fronteira. e essa Eu semana acabei de chegar do Brasil, porque eu estava no Brasil mês passado, e cheguei em casa e já vi a mensagem do militar, porque antes de vocês verem, eu já sabia, porque já estava convocando mais militares no Texas, no estado, como estado, colocou mais 400 militares na fronteira para fazer segurança da fronteira. Então, eles já estavam convocando e pedindo voluntários. É isso que eles fazem quando você é da reserva. Primeiro, eles pedem voluntários. Então, se eles alcançam o número de voluntários, eles não vão te convocar. Mas se eles aí não depois eles encontram o passam. número de voluntários, é quando eles te convocam. E é uma grande crise humanitária, né, o que está É. acontecendo. E eu diria que pode ficar pior. Olha só. É. Mas não só pelos haitianos, por todos os outros, né? Latinos, Tipo, principalmente. Central, eu tenho amigo padre escalabriniano, não sei se você chegou a conhecer a missão dos escalabrinianos no mundo, mas praticamente são padres que é criado para poder dar apoio para imigrante. Eu tenho um padre que é muito amigo meu, que hoje ele estava aqui, é peruano, formado no Brasil como escalabriniano, fala português, daí veio para cá, daí mandaram ele está na fronteira da Guatemala com o México, que é Nossa. onde o centro-americano vem. Então ele está Porque ali. a gente sempre fala México, mas México é o que está próximo. Todos os outros países da América Central, né, da América Latina, chegam no México, mas vêm dos outros países, e Vem são dos outros muitos. países. E o grande problema de hoje, alguém me pergunta qual é a minha especialidade no Exército. Então, hoje minha especialização no Exército é em armas de destruição em massa. Então, minha formação hoje e meu expertise é em armas de destruição em massa. Quando eu digo isso, é em armas químicas, biológica, radiológica, nuclear e dentro do Exército a gente chama de high explosive, que engloba tudo. Que você praticamente combina uma dessas coisas com uma coisa explosiva para poder dispersar mais rápido. Voltando nisso aí, muita gente pergunta para mim, muita gente vai perguntar qual arma de destruição em massa que seria mais efetiva? Para mim, toda a minha experiência, é biológico. Que você tem hoje o coronavírus que esparramou no mundo inteiro devagarzinho. Todo mundo fala, mas nuclear é mais perigoso? Não. Hoje em dia quase Porque a nem biológica é silenciosa, é né? silenciosa. Demora tempo para progredir. E quando as pessoas, quando é detectada, já tem muita gente que já foi infectada. A infecção já passou por muitos lugares. Já passou, você não viu e ultrapassou fronteiras, Essa é o a que é o verdade. grande problema nosso. E é muito fácil, se você vê nas... Não é que é muito fácil. É muito... Tem como você construir armas biológicas, coisas assim, com semente momona. Se você estudar, se você estudar um pouquinho, você consegue fazer um ricino com óleo de mamona. Isso é uma das coisas que nos Estados Unidos, muita gente pergunta por que se eu comprar semente de mamona ou castor oil, que é óleo castor no Brasil, nos Estados Unidos, tem que passar toda a minha documentação e não consigo comprar de quantidade muito grande. São com coisas simples, você com pouca estudo, com coisas simples, você consegue construir arma biológica. E você consegue ir num estádio de futebol com arma biológica e colocar dentro do banheiro com spray que tantos tem hoje, faz sprayar em um shopping, um estádio de futebol a cada minuto, que as pessoas nem ver que no final do dia já tem milhares de infectados. Olha só. Então, tem várias formas simples que as pessoas se preocupam com as
partes mais difíceis de uma bomba nuclear, de uma bomba de hidrogênio, que não é o que mais, o mais perigoso. Claro que pode ser o mais efetivo em Faz mais curto barulho, espaço de né? tempo. Assim, que vai. É. Voltando nessa, os Estados Unidos, desde Reagan, tinha parado com todo o programa nuclear, então a gente não tinha nada. Então, com o governo Biden agora, os Estados Unidos estão reformulando todas as policies de armas nucleares, pelos os movimentos que o mundo tem de Guerra Fria. Então, os Estados Unidos hoje tem várias frentes de estudos e estão reformulando todas a parte nuclear, porque a gente não tem nenhuma base, nenhum lugar que fabrica arma nuclear nos Estados Unidos. As armas nucleares nos Estados Unidos estão em depósito, estão em base militar no Kansas, que está lá desde Reagan, desde os anos 80. Nunca nada Por causa foi dos criado. tratados internacionais também, Antônio, né? Que os Estados Unidos se comprometeu em alguns deles e aí acabou. Essa é, porque tudo, na verdade, o exército americano, as forças armadas americanas tem na sua cultura que a gente nunca ataca alguém. A gente revida. A gente nunca é a primeira pessoa que dá um tiro. A gente vai revidar depois que você recebeu. Isso já é mentalmente desenvolvido em todos os soldados americanos. A gente nunca vai em um lugar e começa a dar tiro. Você vai atirar em alguém, você vai revidar algo que você recebeu. Isso já é natural. Você não vai em nenhum lugar. Porque todo mundo Começar, né? imagina que o exército Estados americano Unidos chega para massacrar as pessoas. Isso não é verdade. Tudo que os Estados Unidos faz é de resposta a alguma coisa. Mesmo que esses dias vocês viram quando teve o ataque no aeroporto de Cabul, e eu falei com os jornalistas, e 3 dias depois foram lá e fez o que eu falei. Os Estados Unidos foi lá numa casa na fronteira com o Paquistão e destruiu a casa, mas foi em resposta do que aconteceu no aeroporto. E quando você começa a estudar a história, por que fizeram no aeroporto, foi porque aquele mesmo grupo foi totalmente destruído por Donald Trump, pelos Estados Unidos, pela primeira vez que os Estados Unidos soltou um mob bomb, que é a maior bomba que tem nos Estados Unidos, na mesma região do Afeganistão e do Paquistão, em 2017. Já no governo do Trump, eu não me imagino implementar. Foi a primeira vez que os Estados Unidos usou o mob bomb. Esse mob bomb tem um poder de destruição de mais ou menos 15 quilômetros. Os 5 primeiros quilômetros vai provavelmente ficar destruído. E os Estados Unidos foi lá e destruiu todas as cavernas onde o ISIS-K, o ISIS, que é a parte do Estado Islâmico do Afeganistão, treinava os militantes. Então, eles praticamente estão revidando o que a gente já fizeram com eles. E isso é como funciona a guerra contra o terrorismo. Eles fazem algo, a gente faz algo, eles fazem algo, a gente faz algo. Não é uma pressão. Antônio, a gente está no finzinho aqui, tem duas perguntas, mas eu vou ter que encerrar já já. Então, a primeira é assim, se essa crise, a gente estava falando das fronteiras, né, a crise migratória nos Estados Unidos, se vai restringir ainda mais os vistos. Quando o Biden entrou, a grande expectativa é de que fosse melhorar, né, que a política migratória americana fosse ter uma mudança muito rápida e prática, que não está acontecendo, né, Antônio? Para É você. verdade que quando você fala de imigração, eu como militar quase, você fala americano, de coração. Eu até hoje sofro com imigração, porque até hoje eu consegui trazer meu pai para cá. E meu pai teve visto de imigrante negado esse mês, dia 9. E hoje eu descobri uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, isso sempre acontece quando muda o consul general de qualquer consulado americano. Pelos primeiros 6 meses, nem vai lá. Porque quando a pessoa nova chega, a ideia é A massacrar todo política é de mundo, é restrição. negar tudo. Então, se você tem pretensão de pegar visto no Rio de Janeiro nos próximos 6 meses, nem tenta, porque você vai ter muita chance de não conseguir. A nova cônsul-geral do Rio de Janeiro acabou de vir da Colômbia, começou no Rio em agosto. Eu não sabia, descobri hoje. Ela veio do consulado, da Embaixada da Colômbia, e está no Brasil, e ela comanda o consulado no Brasil agora. Quando você fala do Biden abrir, não cria essa imagem na sua cabeça, porque isso é a maior figura, é uma das maiores mentiras que existe. Porque Sendo democrata é democrata, muito mais contra imigrante do republicano, que republicano. todos eles são Sempre foi. restritivos. É. Democrata vai deportar muito mais do que republicano. Eles usam os imigrantes para se promover. Eles fazem o que eles estão fazendo. Eles estão
Eles promovem ver a miséria, as pessoas pela fronteira para promover eles, mas na verdade eles deportam muito mais do que os republicanos. Se vai melhorar, não é questão do presidente. Vocês veem como é que é calculado a quantidade de visto. É praticamente, depende do visto que você pega também, depende do tanto de imigrantes brasileiros que vem para cá, se legaliza. Por isso que o Brasil hoje está fora da loteria do Green Card, porque tem um número muito grande de brasileiros que se legaliza nos Estados Unidos. Então, pelo país incentivar a diversidade cultural, o Brasil saiu da loteria do Green Card. Tem mais uma. Para você, o Covid foi uma arma chinesa? Diga, fala de novo. Se para você, o Covid, ele foi uma arma biológica? Uma arma chinesa? Então, é difícil dizer que foi uma arma chinesa, mas eu diria que pode ser um erro de alguma coisa que a China poderia estar querendo pesquisar, ou pode ser mesmo porque o Covid, como eu disse, é uma coisa biológica que é fácil de desenvolver em qualquer lugar. No direito internacional, já tem grande discussão sobre a responsabilidade por isso, justamente, porque eles estavam pesquisando, provavelmente, e acabou tendo sem saber, porque é muito... E isso geraria uma responsabilidade internacional, né? Isso. Alguém me perguntou antes se eu era de infantaria, então eu já fui, quando eu fui no Afeganistão, eu estava no batalhão de infantaria. Hoje a minha divisão é de infantaria, mas a minha especialidade, o meu trabalho dentro da divisão não é de infantaria. Mas a gente tem dentro da divisão infantaria, armory, que é os tanques, tem todo mundo. Temos médico, polícia militar. Então hoje a minha divisão tem tudo isso. A divisão é de infantaria. Tem outra pessoa que me perguntou se vai pedir asilo. Então, se você for pedir asilo, se você conseguir o asilo, é diferente. Você tem que aplicar e esperar. E como você vai pedir do Brasil, você vai esperar do Brasil. Eu também não falei para você, eu já fui militar na rua nos Estados Unidos. A gente conversou demais. Eu já fui PM, eu já trabalhei como policial na rua por 1 ano nos Estados Unidos. Já trabalhei na rua, já parei. Muita gente pergunta, você parou brasileiro? Já parei brasileiro, já aprendi brasileiro, já soltei brasileiro. Normal. Nos Estados Unidos, quando eu sou profissional, eu trato todo mundo como se fosse americano, como se fosse normal. Não tem uma distinção. Que legal. Antônio, vou te agradecer muito. O papo tá cheio de perguntas, assim, quem quiser mandar, eu acho que você está aberto sempre, né, Antônio, lá no seu Instagram, vou deixar marcadinho aqui. Pode mandar para mim também. E a gente precisa marcar outro papo, continuar essa conversa. Tem muita coisa. E um dia a gente precisa falar, com aquilo que eu te disse antes, da parte de patente, Isso. Que é a parte de propriedade intelectual, que é o que eu faço na minha vida civil, para eu poder falar mais com os brasileiros e mostrar para eles que eles também podem aplicar para uma propriedade intelectual nos Estados Unidos e as formas também, como eles podem aplicar. Principalmente, eu vejo que no Brasil muita gente não aplica, talvez por falta de informação, mas que eu vejo que no Brasil tem muitas ideias que poderia ter tido tornado patente antes. Esse já é outro tema super interessante, está marcado aqui. Tá bem. Então, obrigada, viu, se Antônio? vocês tiver pergunta, pode me mandar direct, que eu vou responder no meu tempo. E se você conhece alguém que quer saber mais informação, pode mandar também para mim. Com o meu tempo, eu respondo todas as pessoas e falo com o tempo o mais rápido possível, normalmente na mesma semana. Obrigada, pessoal, por participar aqui com a gente. Teve bastante gente, Antônio, entrando. Então, vou agradecer a todos aqui e a você. E a gente mantém contato. Tá bem. Obrigado pela oportunidade e vamos manter contato. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.